Só compre ou venda nessa hora. Esse é um tema que ele está adaptado para toda aquela pergunta sobre aquelas perguntas e pesquisas que se faz aí o tempo todo. Comprar na baixa, vende na alta, hora de comprar, moedas para comprar, melhor momento para comprar, qual é a hora de comprar uma moeda, qual é a hora de vender uma moeda. Responde tudo isso, tá? Então, os conteúdos anteriores a essa playlist, se você caiu só nesse tema, eu preciso te dizer que existe uma playlist nesse canal, o canal Bagagem Cripto, existe uma playlist que se chama Guia Iniciante Cripto 2025. É um guia, é o que você precisa, onde você deve manter os seus olhos antes de você desembolsar 3 mil, 2 mil reais, 2.500 reais, 3 mil reais em um curso cripto. Pense, pare, dê um stop, freia essa decisão. Opa, peraí, o que eu preciso de verdade? A maioria das pessoas não pensam exatamente o que elas precisam. O que eu preciso? Eu sempre falo e sempre vou repetir. Ler o mercado, foca no mercado, olha o mercado. Olha as atitudes, o que você está fazendo, quando que você age no mercado. Tudo isso já foi abordado aqui profundamente em conteúdos de 1 hora dentro dessa playlist, tá? Então, aqui nessa playlist eu já abordei esses outros temas. As habilidades que você precisa, montar um radar, escolher moeda, tudo isso aí você confere nos outros vídeos. Até porque para você aproveitar esse tema de hoje, você tem que ter o entendimento de escolher moeda e montar radar, né? Que é ler o mercado, pegar as melhores moedas, observar essas moedas, monitorar essas moedas. Para mim, uma das coisas que esses cursos de 3 mil deveria ter era a profundidade nesse assunto sobre monitoramento, montagem de radar, escolha de moedas. Não, as pessoas ainda não sabem escolher moedas. Definitivamente, ainda não sabem. Então o cara vai lá, pega um curso de 3 mil, ele ainda tem que estudar, a boa vontade dele se ele quiser mesmo. Aí ele vai estudar um monte de coisa, confiante de que o que ele está estudando serve. Aí lá na frente, quando ele for executar, ele vai descobrir que, opa, não era isso, porque eu ainda não, até lá pegou um curso de 3 mas ainda não sabe escolher moeda, porque aquele foi passado muito rapidamente. Não sabe escolher moeda, não sabe o que visualizar, não sabe fazer leitura de mercado. Então vamos ser honestos aqui, ser sinceros. As pessoas não sabem escolher cripto, não sabem escolher moedas, porque ninguém se aprofunda nesse tema. Então, eu resolvi fazer esse guia porque já estava mais do que na hora de ter um conteúdo sobre esse. Pelo menos a minha parte eu vou fazer. Eu posso garantir para você o quê? 100%? Não, mas eu te garanto a metade disso. 50%, 59% se você aplicar, tá? Então, vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Só compre ou venda nessa hora. Só compre ou venda nessa hora. As pessoas pesquisam esse tema, ele tem várias variações, né? Todo mundo busca essa resposta que é definitiva. Existe uma hora de comprar, existe uma hora de vender, né? Como comprar na baixa, como é que é? Comprar na baixa e vender na alta. Isso realmente se aplica profundamente. Eu vou desmistificar tudo isso aqui. Começando com essa questão, né, desse entendimento do mercado. Por isso que você precisa ver os conteúdos anteriores, porque eu falei sobre leitura do mercado. Vou passar muito rapidamente aqui. Espero conseguir fazer isso em 1 hora, né? 50 a 1 hora aí é o que eu preciso. Não vou estender mais do que isso, porque fica cansativo. E se você está utilizando o YouTube versão free, sem o premium, né? Aí você vai ver muitos anúncios. Tem um monte de anúncio aí que interrompe com muita frequência, tá? Então já deixo bem claro para você que é o que eu tenho para oferecer hoje, eu espero que sirva para você. E acredito que vai servir. Se você compra ou vende em qualquer hora, você perde dinheiro, tá? Por quê? Quando alguém pergunta fielmente qual é a hora de comprar, eu deduzo, eu acredito que ela quer comprar uma moeda no melhor momento para obter lucro, tá? Não vamos falar aqui desse tema sem falar sobre o lucro que você deseja. Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que quando alguém vai para o mercado financeiro, ela quer lucro, ela está em busca de uma renda extra. E esse é que é o mercado da renda extra de verdade. Por quê? Primeiro que você não precisa convencer ninguém a comprar nada seu. Você não precisa, vou vender, tá vendo esse marca-texto em gel, vou ter que fazer toda a propaganda, marketing, blá 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 para poder vender. Né? Não. O mercado cripto é você e o mercado. Você não precisa convencer ninguém. Agora você precisa tomar decisões por conta própria. Você não pode ter a decisão do outro, a opinião, né? Porque não tem nem muito essa questão de decisão. É a opinião do outro. Você comprou uma moeda, você quer saber o que estão falando dessa moeda, porque você não tem tanta certeza que você fez uma boa compra. E esse assunto eu já abordei desde que eu comecei o conteúdo aqui nessa playlist.
A gente precisa resolver isso. É um tema que eu poderia passar o resto do ano abordando ele, que é a escolha da moeda. Ainda é muito superficial. Eu tentei aprofundar ao máximo em 1 hora dentro daquele conteúdo, mas ainda precisa, mas eu precisaria de boas, longas horas para isso cair a ficha para você, que é como que escolhe mesmo a moeda? Quais são os critérios? O que eu tenho que seguir? Quais são as métricas? Como que eu divido isso? Como que nesse monte de moeda aqui, como que eu vou realmente escolher o que comprar? Existe realmente uma confusão. Então, se você diz que esse tema já foi resolvido, não, ele não foi. A gente precisa passar aí bons meses falando sobre esse tema. Por isso você não vai ver tantas pessoas se aprofundando nesse tema, porque tudo dá trabalho, né? Tudo tem um processo exaustivo, cansativo, mas que tenha clareza para você. Eu não quero só ficar falando sobre o tema, mas deixando claro. Então, esse tema aqui vale a sua atenção, porque as pessoas ainda pesquisam isso. Não foi solucionado. Se não foi solucionado, estou aqui trazendo a solução. Então, a gente vai se basear no maior trader da história, porque ele utilizava essa técnica. É muito interessante essa questão de você aprender com o mercado, porque eu já repeti aqui, né, que o mercado é um mercado jovem, né? Não é um mercado que ele tem 30 anos, 100 anos, é um mercado jovem. O mercado cripto é um mercado jovem. Se a gente for contar, e eu sempre falo isso, eu conto pelo tempo que o mercado surgiu na mídia, vamos dizer assim, de 2017 para cá. Eu não conto quando o Bitcoin surgiu, do tempo de vida dele. Não, eu conto o tempo do mercado, quando o mercado em si começou a montar sua estrutura. Até hoje o mercado ainda não tem uma estrutura sólida, uma estrutura realmente que a gente possa dizer que daqui a 10 anos esse mercado, nos próximos 10 anos esse mercado vai ter finalmente se estruturado. Eu acredito que não, ainda vai ter muita coisa que precisa ser ajustado. Porque a gente está falando de uma tecnologia, que é o blockchain, uma tecnologia complexa, que se você pergunta qualquer pessoa no meio da rua que é blockchain, ela, que porra é essa? Tipo, quê? Agora, se você pergunta o que é inteligência artificial, ela vai chutar o que, que pode ser. Por quê? Porque isso é mais fácil de entender. Inteligência artificial em si é mais fácil de entender do que blockchain. Por isso que tem termos que as pessoas entendem muito rapidamente, uma massa de gente agarra muito rapidamente aquilo, é entendido, e tem coisas que ficam na complexidade. E aí, quando você vem para o YouTube, você não encontra de verdade pessoas falando profundamente sobre aquilo, explicando da forma mais simples para você, porque eu já expliquei isso da forma simples. E o que que isso implica nas tuas decisões, né, nas tuas escolhas, é saber que o dinheiro está fluindo para algumas partes desse mercado e outras não. Só aí já vale a sua atenção, tá? Então, antes da gente chegar nesse tema, que é a decisão, que é a execução, executar, fazer, a gente precisa fazer coisas antes. Escolher moeda, aprender a escolher moeda, montar o nosso radar, monitorar moedas. E o mais importante de tudo, ler o mercado, aprender, olhar para o mercado e falar, agora é aqui que eu vou comprar. Tá, no momento, é você. Não é esperar o mercado acender a luz verde, é você acionar o botão verde, o botão de compra. E aí, quando o mercado acender o verde, é você realizar lucro. Não é você ir lá e comprar. Isso não é entendido. No entanto, que no conteúdo anterior eu falei sobre essa questão do verde e vermelho do mercado, porque ainda influencia as pessoas. O mercado, ele muda a sua roupagem, ele vai mudando a forma, né? O mercado financeiro em si, ele vai moldando conforme os anos e as tecnologias vão avançando. Mas a psicologia humana, ela não muda. Então, se a psicologia humana não muda, eu preciso entender a psicologia humana para que eu não cometa erros no mercado novo, no mercado diferente, no mercado diferenciado, no mercado de nova tecnologia. Porque é um mercado feito por pessoas, tá? Então, quem era, né? E quem é, na verdade não é mais porque, né, já se foi. Quem foi o maior trader da história que usava essa técnica? Essa técnica aqui, por incrível que pareça, ela veio, né? Ela realmente surge para mim o próprio mercado me mostrando que era assim. E tanto que eu fui uma, vamos dizer que crítica, uma grande crítica, não sei se a palavra é essa, em relação ao hold. Eu nunca defendi o hold. Eu fiz hold, tá? Porque eu acreditava, até porque quando se começa no mercado, você acredita em algumas coisas. Mas aí quando o mercado vai mostrando pra você que aquilo não funciona, você vai mudando a sua mente. Você vai mudando o seu comportamento, né? E pra mim, hold não deu muito certo, não. Falei, cara, isso aqui
Acho que não é por aqui que a gente vai, não. Acho que o tempo de vida, se eu quero realmente ter tempo de vida no mercado e ter bons resultados, esse negócio de hold não vai rolar. De tanto que eu abandonei isso e passei a criticar mesmo, que não funcionava. Tem um monte de gente vendendo isso e não funciona. O longo prazo, por que que esse longo prazo? Pra que longo prazo você pode extrair dinheiro agora? Não faz sentido. Porque o extrair dinheiro no mercado agora é te dar esse impulso para você continuar, por exemplo, se aprofundando em relação ao mercado, adquirindo novas habilidades, passar à frente essas habilidades, porque tem gente que tá olhando só isso aqui do mercado, ó, o lucro do mercado. Não consegue imaginar que é uma coisa que quando você entende, você pode escalar. Você pode fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui agora, passando adiante o seu conhecimento. Então, o que te impede quando você entender o mercado, você passar para o próximo e também ganhar dinheiro com isso? Sabe? É um pensamento engessado, que tem muito esse pensamento engessado aqui no Brasil, sabe? De que a pessoa aprende uma habilidade e ela fica com aquilo, como se aquilo fosse mudar a vida dela. Não, muda quando você passa adiante o conhecimento. Passei adiante, eu aprendi isso, olha, eu vou alertar as próximas pessoas. É isso que os pioneiros fazem, é isso que as primeiras pessoas nesse mundo fizeram. Elas foram abrindo caminho para as próximas pessoas em relação àqueles temas daquelas épocas. Então, atualmente, a gente está passando pelo mercado financeiro em cripto, um mercado que está em desenvolvimento ainda. Você vai cometer erros, eu cometi. Então, eu vejo que os mesmos erros que eu cometi lá atrás, que já fazem 8 anos, ainda tem gente cometendo agora. E pode ser pessoas que já têm ou estejam no mercado a metade do que eu já estou. Gente que pegou aí o mercado em 2021, gente que veio pro mercado agora em 2022. Já tem uma bagagem legal, né? Pô, em 2 anos não aprender nada sobre o mercado. Então não adianta só culpar o pouco conteúdo que tem. É você ir atrás de verdade daquilo que te interessa, tá? Porque o algoritmo faz o favor de entregar qualquer coisa. Cabe a você escolher o que assistir e o que não assistir, tá? Seja com anúncios ou sem anúncio. Pega logo o prêmio aí e te livra disso. O prêmio é a melhor coisa que tem. Porque os anúncios estão, tá demais, né? Então, em uma hora de conteúdo, a gente vai abordar isso. Definitivamente aqui é um conteúdo profundo em relação à hora de comprar e vender, que não tem nada a ver com o que você está pensando. Essa técnica de Jesse Livermore, e eu vou te dizer quem é Jesse Livermore, essa técnica dele funciona até hoje. Já faz 100 anos que isso existe. E até hoje é válido. Antes de mais nada. Isso aqui que você está vendo é um artigo. Quando você for revisar essa aula, você pode ir ligando os pontos, tá? Então você vem e pega o artigo, tá lá no Substack, você tem que se inscrever, deixar lá o seu e-mail para você receber notificações desses artigos. E aí, quando você for revisar a aula, você vai lá e pega a minutagem certa. Pegou a minutagem e vai ali sincronizando com o vídeo para você rever exatamente aquilo que você quer. Então, eu preciso entender mais aquele assunto. Você vê aqui no artigo, você viu que está abordado, a minutagem tal, e isso é para você ganhar tempo, tá? Porque é 1 hora, né? É muita coisa. Então, ganha esse tempo quando pega essa minutagem, certo? O dinheiro grande não está em compra e venda, mas está na espera. Então, quando ele deixa isso, né, essa fase de maior impacto, quando a gente traz isso para o mercado, o cripto faz um sentido gigante. Gigante. Porque realmente, peraí, o mercado é volátil, ele tem os momentos de maré baixa, tem os momentos de maré alta. Eu preciso só sincronizar. E como é que a gente faz isso? Escolhendo boas moedas, montando o radar, monitorando, pronto. A ação da compra A hora de comprar, ela fica tão minúscula, é uma decisão tão minúscula e tão simples de ser feita quando você escolhe boas moedas, quando você monta um radar e quando você monitora. É muito mais fácil comprar uma moeda que você já estava de olho do que uma moeda que caiu ali para você com uma moeda em potencial. E existe essa dificuldade, mesmo quando alguém pega um conteúdo gratuito aí no YouTube, né, de criptomoeda promissora, mesmo assim a pessoa ainda tem dificuldade de agir. Por que a maioria não age? Ou você vê nos comentários todo mundo dizendo que encheu o bolso com a moeda. Não, por quê? Porque não agiu, não foi. Porque, cara, não sei, não acho que esse maluco tá falando. Ou você acha que eu nunca passei por isso? Quantas e quantas moedas eu já entreguei? Tanto nos meus serviços. Não me admira que as pessoas não peguem. Mesmo sendo um serviço. Porque ainda falta tomada de decisão. A tomada de decisão não é minha, entenda. E é isso que fica muito difícil as pessoas entenderem. Eu não sei porquê, quando na verdade já tá no título. Se alguém tá te ensinando a fazer alguma coisa e que você precisa aprender, a execução não é sua. É você que tem que executar, você que tem que ir lá e fazer, é você que tem que ir lá e apertar o botão. Então,
na hora de apertar o botão, se aquela pessoa que você segue, que você é inscrito no canal, não tá te entregando um conteúdo que facilita essa tomada de decisão, de nada adianta estar seguindo essa pessoa. Mas isso é você que escolhe, não sou eu. Só tô dando um... Opa, vamos pensar. A gente tá vendo uma sociedade que as pessoas não param nem pra pensar numa coisa tão óbvia dessa. Então, peraí, que na hora que eu vou comprar, mas sou eu que compro. Sou eu que tenho que apertar o botão, o capital é meu. Quem tem que monitorar sou eu, quem tem que realizar o lucro sou eu. Então a opinião do outro, ela fica ínfima. A opinião do outro em relação à moeda que você comprou é um zero à esquerda. Não importa. É por isso que se tem esse atrito em relação à opinião do outro em relação ao que você escolheu ou às moedas que estão ali no mercado. É você separar, cara, isso aqui é uma análise ou isso aqui é uma opinião? Porque se é uma opinião não vale pra você. De opinião, de especulador de mercado, tá cheio. O mercado tá cheio de especuladores. Agora, quem é que vem aqui e abre os seus olhos? Clareza. Faça dessa forma. A gente já tá aqui, esse é o quarto conteúdo, se eu não me engano. O que eu tô fazendo, não tô nem contando. Não é suficiente, a gente já tem 4 conteúdos. Na minha contagem são 4, mas tudo bem, pode ser 3. Até aqui, 3 conteúdos de mais de 1 hora. Ainda não deu, ainda não foi, não girou uma chave. Vamos revisar. E revisar. E aplicar. Porque mesmo que você assista, decida ir assistir o próximo fim de semana, assistir o conteúdo, ainda não virar essa chave, a prática pode te ajudar com isso. Porque só ver, só ouvir, não vai trazer resultado. Eu sou bem séria em relação a isso, porque ficar ouvindo o pessoal falando de cripto, ficar vendo vídeo, o lucro não vai vir pro seu bolso. O lucro tá aqui no mercado. Então, futuramente, quando a gente for abordar esses temas, quando você se deparar com um tema, seus primeiros 50, 100 dólares no mercado, isso não pode te assustar, porque isso é o possível. Eu vou deixar bem claro para você que esse método, ele é testado, foi testado por mim, e na verdade eu já executava isso antes de saber que isso era um método, tá? Por quê? Essa percepção do mercado, que é uma leitura psicológica que se faz, né, que é feito, né, porque sabendo que as pessoas sempre deixam para agir depois, né, como ele mesmo diz, o mercado muda de roupagem, mas a psicologia humana não muda. Então, a psicologia humana não muda. As pessoas tendem a deixar para depois. As pessoas tendem a agir no momento que pede essa ação. Então, acaba agindo, comprando no mercado quando ele está verde. Tá? Então, antes de você se perguntar se isso funciona no mercado cripto, se você não está sentindo confiança, é uma técnica de 100 anos. Tá? É a psicologia humana que Jesse Livermore percebeu. Eu aplico muito antes de saber que isso era uma técnica, porque eu conheci esse sujeito, ouvi falar dele. Eu acho que eu estava vendo um artigo de alguma coisa em relação a crises ou quebras de bolha, né? Alguma coisa do tipo. E aí apareceu aí o nome dele, eu fui pesquisar um pouquinho mais. E aí eu descobri essa técnica que ele chama de miolo do movimento, tá? Então, o que ele chamava de miolo do movimento são 3 passos simples que você tem que aplicar agora. Saiu deste conteúdo, você tem que aplicar. Se você viu o conteúdo anterior, se você já montou o seu radar, você já tem que aplicar isso aqui. Sacou? Vamos logo para resolver isso, porque a intenção aqui é que seja possível logo ver resultado. Então, eu deixei aqui bem claro que é fundamental que você tenha assistido as 2 últimas aulas anteriores a essa, pois você vai precisar, né, entender a leitura número 1, escolher moedas, montar o seu radar, aplicar o método Jesse. É isso, é a sequência que você vai precisar. Então, não tem como a gente dar continuidade sem eu não deixar isso aqui em alerta. Tá certo? No artigo, porque isso aqui se transforma em artigo, eu vou deixar os links das 2 aulas aqui para você seguir, tá? Que também já vai estar com o artigo, tudo na minutagem ideal para você reler. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definitivamente esquecer a hora de comprar. Esquece a hora certa de comprar, tá? Compra no miolo. E aí você fala, pô, miolo? Que porra? O que é o miolo do movimento? Eu também, quando eu vi esse negócio, miolo do movimento, que miolo do movimento? Eu fiquei pensando, o movimento do quê? O movimento do mercado? O movimento do preço? O quê? Onde? O meio da moeda? E aí você fica, né, colocando sua cabeça para funcionar. O que significa isso? Até eu entender o que era a técnica mesmo. Né? Então, como foi dito no vídeo anterior em relação a radar, fome e monitoramento, que eu já abordei esses temas, né, como foi dito no vídeo anterior, anterior a esse, né, onde eu abordei os temas radar, fome e monitoramento, eu deixei bem claro que a maioria compra quando o mercado está verde.
por não saber que precisa de um radar de moedas para observar. Lógico que quando você for ler aqui o artigo, você vai entender mais quando você voltar nesses vídeos. Então, esse print aqui é para deixar bem claro para você que as pessoas realmente não sabem escolher moedas, tá? Porque, olha isso aí. Qual criptomoeda vai valorizar em 2025? Essa pergunta é... Vamos lá. Se você precisa tomar uma decisão, vamos lá, o capital é seu. Quem vai apertar o botão de compra é você. Quem vai ter que estar lá monitorando é você. Quem tem que realizar o lucro é você. Vamos lá, você precisa de habilidades, certo? Aonde é que diz que uma pessoa que pesquisa qual criptomoeda vai valorizar em 2025, ela realmente está preocupada com isso? Não. E aí, vamos lá, eu faço um tema desse, eu faço um vídeo com um tema desse. E aí, quando a pessoa entra lá, eu não tô entregando moeda nenhuma, eu tô falando sobre isso aqui tudo. Eu tô juntando todo esse guia em uma aula só. Você acha que essa pessoa vai me xingar de quê? De tudo que é nome. Por quê? Porque ela não tá interessada de verdade em saber essa parte de execução. Executar, monitorar, ter um radar, comprar, saber a hora de comprar, a hora de vender, miolo do movimento, nossa, isso é que ela não quer saber mesmo. Por quê? Porque ela quer saber qual é a moeda. Então, me desculpe, mas não consigo, não dá pra entrar na cabeça que a pessoa que precisa qual criptomoeda vai valorizar em 2025, que ela realmente, de verdade, ela quer saber a hora de comprar, como ler o mercado, e que ela realmente vai fazer. Porque na hora, mesmo que eu diga, e eu posso até fazer um teste aqui, eu poderia fazer um teste humano aqui, pegar aí 100 pessoas. Tô aberta a voluntários. Se eu pegar 100 pessoas, fazer um teste aqui, deixar isso, em breve eu vou fazer. Deus vai ajudar que eu possa fazer esse teste para provar essas teorias do mercado. Meu sonho, tá? Pegar 100 pessoas e falar, essas são as moedas para comprar. Sem nenhuma delas ter habilidade de nada, habilidade de escolha, habilidade de decisão, habilidade de leitura, nada, nada. Joga lá para elas. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que a gente não precisa nem fazer esse teste. As pessoas não vão comprar. Por quê? Porque quando você decide comprar uma coisa... Gente, vamos lá, acordem. As pessoas, quando vão comprar uma TV, um celular, um smartphone, elas pesquisam no Google, no YouTube, os melhores smartphones, as melhores TVs, qual TV comprar. Por quê? Será que você não seria capaz de ir lá na loja, definitivamente comprar a TV? O que deve ter tão difícil na TV? Nossa, mas deve ter uma tecnologia incrível. Não, TV já tá aí há muitos anos, né? Todo mundo sabe o que é uma TV boa ou uma TV ruim. Você não vai comprar uma TV de tubo, você vai comprar a melhor com tecnologia, imagem, som e Bluetooth e todas essas parafernálias. Não é difícil, mas ainda pesquisa. Por quê? É só pra você entender como ainda existe essa coisa do eu preciso tomar decisão, mas peraí, por conta própria ainda não tá vindo. Porque se existe uma dificuldade de saber qual moeda, qual TV comprar, você acha que no mercado financeiro seria diferente? Só que no mercado financeiro eu preciso de habilidades. Qual a habilidade que você tem que ter para comprar uma TV? Nenhuma. Você precisa de dinheiro. E o smartphone? Engraçado de comprar smartphone, né? Porque o smartphone em si, ele só tem graça no primeiro dia. Você tirou da caixa, perdeu a graça. Né? Não é isso? Acabou. Mas você só vai lembrar do smartphone quando vier a primeira parcela. Oh, parcelei. Ih, agora eu lembrei. Entende? Só o consumo, consumo. Então, aqui no mercado financeiro, é o tipo de coisa que... E aí vem essa questão de adaptação, né? As pessoas estão sempre adaptando temas existentes em outras coisas. Qual criptomoeda vai valorizar em 2025? É a mesma pergunta que se faz qual TV comprar em 2025. De verdade, alguém vai executar isso? Mas vamos comparar quais habilidades que precisa ter para usar uma TV. Nenhuma, o controle já tá lá. E hoje a gente pega o controle e fala aqui, ó, já é, a TV já... Ó, vai aqui, ó, só... Ela já vai passando o mouse. O controle se tornou um mouse. A TV se tornou um computador. E muito esperto. Então, oi? Agora, o mercado financeiro precisa de habilidades. Se ainda tem gente fazendo essas perguntas, a gente confirma na própria pergunta que não existe habilidade. Qual criptomoeda comprar no Nubank? Nubank não é lugar para comprar moeda. Criptomoeda. Olha a pergunta. Nubank, comprar no Nubank.
Essa mistura, né, no mercado tradicional com o mercado de cripto, são duas coisas que não dá para aguentar. Qual cripto comprar, qual cripto investir, qual cripto comprar em 2025. Então, qual cripto? Eu preciso de uma? Será que eu não precisaria de umas três, quatro? Montar uma boa carteira, um bom radar? E quem disse que se eu comprar em janeiro eu ainda vou ter lucro agora em dezembro? Não é uma linha linear, tudo bonitinho. E essa que é a questão, esse que é o problema. As pessoas querem investir e, tipo, eu comprei aqui, mas não quero fazer mais nada, tá? Eu comprei e só rezar agora que vai subir. Não se trata de fé, não compare o mercado financeiro que exige uma sagacidade da sua parte, entender leitura, visualizar, ser muito rápido, entender as massas psicológicas, o que move o mercado, não confunda com fé, tem nada a ver, tira a fé disso aí. Fé não se encaixa, sorte, fé não se encaixa no mercado financeiro. Sagacidade, leitura, psicológico, vantagem. Qual é a vantagem, te pergunto, qual é a vantagem numérica que você tem em relação às outras pessoas no mercado? Ou você está sendo só mais um que faz a mesma pergunta e o resultado não vem? Eu tô falando ver resultado e vir esse resultado todo mês. Não só quando o mercado tá todo verdinho. Ah, não, o mercado só é mercado. E essa, né, crença, a primeira crença aí. Não, o mercado só é mercado quando o BTC tá em alta. Aí tem um monte de moeda valorizando index, a pessoa não faz a menor ideia, porque tá presa dentro daquele mundinho que só o BTC mostra o mercado de verdade. A ideia com essa playlist é realmente descortinar tudo isso. Tirar a venda dos seus olhos, tá? Porque essa pergunta ainda é feita. Tá aqui, o ano que é feito. Pesquisa aí agora, só você digitar. Pesquisa aí que você vai ter acesso a essas mesmas perguntas aqui, aí, no seu YouTube. Se o dinheiro está feito na espera, comprar na alta do mercado é perda certa. Toda vez que o mercado estiver em alta, você entra sabendo, eu vou perder meu dinheiro. Já manda mensagem pro seu cérebro. Psicológico, totalmente, 100% psicológico. É o primeiro gatilho de puxar o freio. Puxei o freio, não vou agir, porque eu vou deixar meu dinheiro no mercado. Então, é aqui que o hold, né? Que eu até deixei aqui a explicação do que realmente é hold. Pra quem não sabe, eu deixei aqui, ó. É um artigo que vai direto pro CoinMarketCap. O CoinMarketCap tem um glossário que ele explica esses termos do mercado. Hold. Aí, quando ele traduzir, a gente lê. É um tipo de estratégia de investimento passiva que você mantém um investimento por longo período de tempo, independentemente de quaisquer mudanças no preço e no mercado. Então, o que a gente está falando com essa explicação direto da fonte? É que, quando se fala de hold, a gente não está falando de uma pessoa que está esperando o lucro, ela está esperando qualquer coisa, inclusive a perda. Parece que agora alguém entendeu o que é hold. Por isso que eu não defendo hold, é por isso que eu acho que é uma técnica que ela não funciona. É muito mais inteligente. Principalmente quando a gente fala aqui no Brasil que as pessoas têm uma pressa para ver resultado, o hold não funciona, amigo, então não faça. Não, mas é que eu quero mesmo. Então espera aqui o topo do mercado, só isso aqui, ó. Foca só nisso aqui, tá? O teu dinheiro mesmo de espera tá em 4 moedas: Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB. Pronto, acabou. Não precisa mais nada. Porque essas são as melhores moedas do mercado de 2025. Não sei se ano que vem isso será dito, isso será aceito pelas massas, mas tá aí. Ai, mas o ciclo do BTC é muito longo, o da Ethereum é pior ainda, né? Porque a Ethereum tá enganchada aí nesse preço, sai nunca mais, né? Leitura número 1 se aplica para esses ativos. É fácil, eu digo que essas moedas são as mais fáceis de comprar, mas previsível. É muito previsível comprar BTC, é previsível comprar Ethereum, é previsível. A Solana tá começando a entrar nessa previsibilidade, tá? Não sei se isso vai durar por muito tempo. E a BNB parece que também tá indo na mesma onda. Mas BTC e Ethereum é muito fácil saber a hora de comprar. Não precisa ter um gênio, não. Eu já falei, não precisa ser o Einstein para comprar o mais do mesmo. Topo de mercado, mercado estabelecido, precisa técnicas, análise técnica. Curso? Quem diabos vai comprar um curso para aprender a comprar BTC e Ethereum? Não faz sentido. Não faz sentido. Essas duas moedas são as moedas mais velhas do mercado. Eu já expliquei isso, já falei isso aqui nos conteúdos. Então, se aqui deixou muito. Eu adorei isso aqui, essa explicação. Eu não teria uma explicação melhor para isso. Independentemente de quaisquer mudanças no preço e no mercado. O hold é o cara que está acreditando uma coisa que talvez nunca venha, nunca aconteça. Isso aqui está moldado também no mercado tradicional. A galera de ações compra ação e fica aí, mas lá no longo prazo eu ganho e tal. E ela fica presa naquilo. Se aplica muito bem no mercado financeiro. Mercado cripto, mercado volátil,
É um pouquinho complicado, tá? Esperar uma vida. Tradução simultânea. Hold on for dear life. Hold on, né? Seria a tradução. Vamos falar em inglês aqui. Hold on for dear life. Você quer esperar uma vida? Então, o hold, né? Mas não aquele hold que compra tudo na alta, segura em queda e espera a moeda retornar à zona de compra 3 meses depois. Esse hold aí que a galera faz. Mas esse aqui, compreender melhor o movimento para compreender melhor o movimento do miolo, entenda 3 coisinhas. E essas 3 coisinhas é fundamental. Primeiro, não tentar adivinhar. Isso aqui já está dentro do conceito do miolo do movimento de Jesse Livermore. Muito importante essa parte. Não tentar adivinhar o fundo mínimo. Então, deixa o mercado ir se mostrando. Se está investindo em narrativas, deixa o mercado que o mercado mostre que essa narrativa se desenvolva. Né? Que você veja exatamente o que vai sobrar depois do hype. Porque depois do hype, é exatamente isso que eu quero que você entenda. O mercado tem o pré, hype máximo e o pós. É no pós que você deve captar o seu radar, tá? É simples. As moedas mais velhas do mercado já mostraram que é por aí que a gente vai para os próximos anos. Então, quando a gente trouxe essa novidade, né, quando o mercado, não foi eu que trouxe, claro, mas que eu estou trazendo o conceito aqui para você das narrativas, que eu ainda vou abordar profundamente, que quer um vídeo só sobre isso. Narrativas. O que é narrativa? A história que o mercado vende para você e você compra. Tem gente que está comprando sem saber que é uma história. Está comprando porque o mercado está vendendo, estão comprando aí. Então, mas o que é narrativa de fato? Né? Você saber que quando o mercado mostra que essa narrativa... Inclusive, tem uma narrativa que está surgindo agora. Ela já existe. Para mim, ela já tinha ido para o fim. Eu mesmo já tinha dito para mim, mas eu não vou investir nessa narrativa. Mas ela começou uma movimentação. Aí você acha que eu vou comprar agora? Não. Eu vou deixar essa movimentação acabar e eu vou ver o que sobra. Porque tempo a gente tem. Lembre-se, conselho de Jesse Livermore. O dinheiro não está no compra e vende, está na espera. É lá que você vai agir. Espera, deixa o mercado se acalmar. É por isso que tem muita gente que sai. Na verdade, quando o mercado tá vermelho, é aquela oportunidade. Para muitas pessoas é agora que eu vou ver o que vai sobrar. Tem gente que se desanima, porque tá preso no verde e vermelho do mercado. Quando o mercado, toda vez que você vê o mercado verde, não faz nada. Quando o mercado estiver vermelho, é onde você vai, é o contrário. O que vai sobrar? Aquela moeda que você perdeu, que você não agarrou, não vai no FOMO. O que eu falei no conteúdo anterior. Fugindo do FOMO, fuja do FOMO, não compre no FOMO, na euforia dos outros, com medo de ficar de fora, porque quer pertencer ao movimento. Medo de perder, medo de não dar tempo. O mercado é volátil, você vai ter oportunidade. Nos últimos 30 dias você teve a oportunidade de comprar moedas. Mas talvez não comprou, não agiu porque não tinha as habilidades. Eu tô aqui passando para você, tá? Então, deixa o hype passar. Espera e vê o que vai acontecer. Capta o que sobrou. Porque nessa história de narrativa e hype, tem muita moeda que fica pelo meio do caminho. E aí você pode estar comprando essa moeda, ela tá lá na tua carteira. E aí o saldo, o teu capital. Aí vai ficar o quê? Na sorte, na fé, dependendo. Segundo, não tenta adivinhar o topo. Se não é para adivinhar o mínimo do mercado, o topo muito menos, né? Que é o máximo do mercado. Realizar lucro é o mercado volátil. Em um mercado volátil, acho que era isso que eu queria dizer, eu esqueci errado, eu escrevi errado aqui. Realizar lucro em um mercado. Cadê? Realize lucro. Ah, sim, tá certo, eu estava lendo errado. Realize lucro, o mercado é volátil. Em outro momento, você pode comprar a moeda novamente quantas vezes quiser. Exatamente isso. Eu tinha escrevido errado, estava lendo errado aqui. O que quer dizer isso, né? Se você não quer adivinhar o topo, por que muita gente, por exemplo, se eu perguntar pra você qual é o topo da Ethereum aqui, você vai saber? É Ethereum. Qual é o topo da Ethereum? Ethereum entrou a semana bem, hein? Tá arrebentando. Olha, Ethereum entrou no... parabéns, não tinha visto ainda. Entrou numa semana boa, hein? Será que ela vai pro 5 agora em outubro? Qual é a alta máxima da Ethereum? A alta máxima da Ethereum do passado dela aqui. Deixa eu puxar aqui o mês. Isso aqui, leitura no number one, leitura número 1, como eu falei, né? Que é ler o ATH alta máxima.
Aqui, ó. 4.867. Atualmente ela está a 4.656. Quando que a gente pode dizer agora vem uma ponta de otimismo para a Ethereum? Quando ela passar oficialmente de vencer uma semana, 2 semanas, 3 semanas acima desse valor. Acima do preço de 4.867. Aí ela vai dar uma chance para os próximos investidores ou impulsionar novamente. Mas onde é que estava o miolo dela? O miolo dela estava na última alta dela, a última alta mais recente, que é assim que você faz essa leitura que eu vou explicar para você ao longo desse artigo aqui, tá? E em terceiro, né, as 3 regrinhas básicas aqui, ó, pra você entender o que é movimento, o miolo do movimento. O lucro real vem de entrar no meio da tendência, quando já estiver confirmado, né? Já existir confirmação. Ao ter um radar de moedas, você monitora cada 3, 7 dias, facilmente você encontra o ponto de compra, somente observando a abertura de preço, alta máxima, alta mínima da semana, volume 24 horas e fechamento. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Eu vou dar um exemplo usando a Ethereum mesmo. Não, vamos ver se a gente pega outra coisa aqui, porque a Ethereum já chegou na vida dela, né? Fica muito fácil. Não, acho que a gente vai pegar quem? Sei lá, nem sei o que eu pego aqui pra te dar exemplo. Zcash não, porque a gente já usou na outra aula, tem que ser outra moeda. Avenue, pronto, nunca não foi a Avenue, vai ser a Avenue aqui, a mais cara do mercado. Avenue, vamos dar um exemplo aqui. Eu deixei aqui bem claro para você seguir as instruções do vídeo. Se você tá, claro, se você tá revendo a aula, você tem que seguir as instruções do vídeo. Eu não vou deixar aqui descrito no artigo, não. A gente vai pegar aqui a Avenue. Avenue. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Alta máxima. Eu já deixei aqui no artigo bonitinho, né? Se você está monitorando a moeda, você precisa o quê? Observar a abertura de preço, a alta máxima do dia ou semana e volume de 24 horas e o preço de fechamento. Nossa, parece ser muita coisa. Não, isso se chama monitoramento, tá? É o que qualquer pessoa deveria fazer para não comprar no momento errado. Então, se a gente olha todo o histórico da Avenue aqui, o tamanho do mercado dela. O mercado dela é gigante, né? Um mercado de 4,51 bilhões e o volume dela tá legal, mas poderia estar melhor, tá? Deveria estar melhor. A gente está falando aqui de um mercado, ainda é um mercado de milhão, né? Porque são 6, são só 6 dígitos. A Avenue, por exemplo, no volume, no quesito volume, ela deveria ter pelo menos um mercado de bilhão em volume. Tipo, desses 4 aqui em mercado, market cap, deveria ter pelo menos 1 bilhão em volume, tá? Mas em algum momento na vida dela, com certeza, daqui, ó. Exatamente em 2021. Olha só como ela tá tão próxima de repetir de novo. Em 2021, 16 de 5 de 2021, maio, né? 16 de maio de 2021, a Avenue, ela bateu a sua alta máxima de 500, eu falo 5 mil, 520. É porque eu tenho que dar um zoom, eu tô cega, só pode, é isso. O que é que tá acontecendo? Aqui, ó. Tem aqui 527 doletas, 527 dólares e 26 centavos. O volume dela foi de 1,71 bilhão. E aí, claro, consequentemente, depois o mercado cai, aquela coisa toda. Ela volta à alta dela agora em 2024, batendo 369, aí o mercado pega bilhão, e atualmente tá aqui a milhão, né? 300 e pouquinho milhões, 370 milhões. Oi. Qual é a alta máxima mais recente? E aí é onde você vai fazer isso. Você pode fazer aqui dentro mesmo. Não precisa nem abrir TradeView se você não tiver intimidade com essa ferramenta. Nem precisa, inclusive, eu vou até tirar ele daqui. Simples. É porque eu uso e aí vai automaticamente. O cérebro já vai buscar a ferramenta, mas nem precisa. Tá vendo aqui? Você só vai precisar do CoinMarketCap para isso, tá? Então, ferramenta, se você tá assistindo a sequência, você já sabia que era o CoinMarketCap. Se você caiu só no vídeo, você ficou perdido nessa parte. Isso aqui é o CoinMarketCap. CoinMarketCap é a ferramenta a qual você vai visualizar os dados do mercado, métricas importantes que te ajudam na tomada de decisão. Aprendendo a ler essas métricas, seguindo essas métricas, lucro no bolso, certeza. 59% de chance de que dê certo, tá? É o que eu garanto por aqui. 100% não é garantia. É mentira pra você, né? Eu não vou mentir dessa forma. Então, 50% se você aplicar, isso é certeza. Se a alta máxima mais recente do
Preço. 369. Eu preciso saber se agora, nessa segunda pernada de alta, ela bateu lá. Não bateu. Quando uma moeda não consegue superar o preço anterior de alta, qual é o nome que a gente dá a isso? Resistência. Ela é resistente a passar este preço. O que está acontecendo? Por que ela não rompe isso? Depois que ela romper essa zona de 369, ela tem que buscar o quê? 370, 380, 390, 400 dólares, 500 e por aí vai. Vai embora. E aí a gente configura isso como uma próxima tendência, desencadeou uma próxima tendência. Então, no momento, para a gente ter uma tendência acima disso, ela precisa voltar para essa zona mais recente agora, já um pouquinho mais abaixo de 369, é 348, tá? E o volume aqui está em 700. Recentemente bateu 700 e agora está em 371 milhões. Então eu já sei, eu já consigo ver mercado máximo, volume, são as métricas que eu preciso ver, tá? Tá aqui no mercado, você consegue ver que o mercado dela não teve um dump tão profundo. E por que que esta moeda não perdeu tanto mercado quanto as outras que estão aí? É uma moeda que poucas pessoas falam, né? Eu acho que eu nem vejo. Se bem que eu não pesquiso, então eu já não posso nem dizer isso. Mas eu não sei se tem tanta gente falando da Yavno e ao invés de ficar olhando para Ethereum, ficar olhando para Solana, talvez a Yavno possa ganhar sua atenção. Mas para muita gente, mas é uma moeda cara, pô, 300 pau quase, né? 300 dólares. Já fica um pouquinho mais salgado para nós aqui no Brasil. Então, você consegue ver que o mercado dela não variou tanto, né? O mercado dela não mudou tanto entre esses 2021 até esse presente momento. Essa moeda deveria estar no meu radar. É isso que vai ficar para você. Leitura de mercado é isso. Mas qual é a narrativa que ela abraça? Ela abraça a narrativa DIF. Mas quando eu quero saber, porque eu já expliquei isso antes, né? Quando eu quero saber qual é a narrativa de verdade de uma moeda, ou eu vou no papel branco que tem aqui, ó, ou eu vou no site oficial, porque lá no site ela já mostra o que ela é, tá? Ela vai dizer aqui o que ela é, ó. De cara ela já diz para você o que a gente faz, para onde vamos. Tradução simultânea vai demorar 10 anos para traduzir aqui. DIF, maior empréstimo de rede, né? Seria isso, mas empréstimo rede. Ganhe, peça empréstimo, economize e troque com milhões de usuários. Então, qual é como é que eu vou dizer, qual a narrativa que ela vai abraçar? Empréstimos. A pergunta é, essa narrativa está em alta? Está. A Yavno tem concorrentes? Olha aí como a gente já vai pegando e já vai surgindo essas perguntas, né? Mas a Yavno tem concorrente à altura ou ela é a única dentro deste mecanismo aqui, dentro dessa narrativa? É simples, né? Aí você vai fazer aquilo que eu já ensinei para você. Vai lá, filtra, pega as colunas, organiza e encontra as moedas que também são concorrentes dela que valem a sua atenção, tá? Quem é a mais nova, quem é a mais velha, o tamanho do mercado, tem uma concorrência, eu digo para você que aqui dentro desta narrativa, que é a narrativa de empréstimo, que é a narrativa que está em alta, tem concorrente. Tem uma concorrência para quem é que vai entregar o melhor serviço. Elas concorrem, tá? Fique esperto com isso. Já deveria valer sua atenção. Então, se eu quero entrar no miolo do movimento da Yavno, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o histórico dela, eu já sei que ela é uma moeda que já está estabelecida, ela já tem mercado, o mercado dela está estável, faz parte de uma boa narrativa. Eu vou pegar aqui o histórico dela. E que eu já ensinei antes, mas eu vou dar um zoom porque eu não estou enxergando, já estou cego aqui, não estou enxergando mais nada. É porque tá muito claro, eu tenho astigmatismo aí, tem horas que dá uma confundida aqui no negócio. Isso aqui é o histórico. Como foi dito aqui no artigo, quando você tem o radar, a única coisa que você precisa visualizar, e eu falei lá na aula anterior do radar, você tem que ver abertura de preços. Por que isso importa? Aí a gente pergunta uma coisa pra você. Você vai ser day trader? Não quer? Então, se você não quer ser day trader, pra que diabos você precisa acompanhar todo santo dia a variação de preço de uma moeda? Você só vai se cansar. Você não precisa disso. Pra que você vai ficar? A moeda foi pra X valor, tá valor... Não, você não é day trader. Day trader é o cara que senta a bunda nessa cadeira e faz isso todo santo dia para obter alguns pingos, algumas gotas de lucro. Nem é muito, aí tem dia que ele perde, tem dia que ele ganha, é uma loucura. Então, você disse para mim, eu não quero day trader, show, não quero isso. Então, só precisa fazer isso. Escolhe suas moedas, monitora. É simples, não precisa ser um sacrifício. Você observa o preço, a abertura do preço. O mercado cripto, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto, ele não dorme. Só isso aqui já deveria... Opa, peraí. Então, é um mercado escalável. É um mercado que não dorme.
Por que que eu não estou extraindo dinheiro desse mercado? Posso estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida, focando em outras coisas, e o mercado está aqui. Essa é a vantagem de estar no mercado financeiro. Agora, não é vantagem quando você age na hora errada, quando você deixa o seu dinheiro desvalorizando 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você não aprendeu as habilidades básicas do mercado, tá? O que eu já abordei aqui também. Então, vamos lá. Como que a gente vai ver abertura, fechamento de preço, alta máxima, alta mínima, e como isso vai me entregar a visualização de miolo do movimento, onde eu deveria executar uma compra. Bora. Então, como eu escolhi aqui a Avenue. Deixa eu tomar uma água, que eu tô ficando sem voz. A água vai recuperar minha voz. É uma mágica. Aqui, ó, eu consigo organizar dessa forma. Se eu vir aqui nesse calendário, eu consigo ver os últimos 60 dias de abertura e fechamento de preço da Avenue. Ele já vai organizar para mim aqui, ó. Tá vendo? Então, desde... Vamos lá. Cadê? Julho, é isso mesmo? É só isso? Nossa, eu pensei que tinha mais. Mas tudo bem, ele organizou aqui só até julho, então vamos voltar lá. Os últimos 30 dias, os últimos 90 dias. Isso aqui é o mínimo, tá? Acima de 90 dias aqui, tipo 180 dias, é muita coisa, calma, você não precisa disso. 7 dias, 30 dias, 90 dias. Se tivesse 60 aqui, era melhor ainda, mas não tem, a gente usa o que tem. Os últimos 30 dias. O que eu vou visualizar? Open, hang, low, ou low, não é low, é low, e close. Em inglês a gente não sabe, mas a aula é boa, vai por mim. Então, abertura de preço, máximo do preço, mínima do preço e o fechamento. Se é um mercado que funciona 24 horas por dia, eu preciso pelo menos saber como é que a moeda está finalizando semanas, não é dia. Então, eu posso ver o dia, né, para eu ter uma base, se eu estou monitorando ela, eu preciso saber o que sobrou naquele dia. Então, hoje é 6/10. O que sobrou? O que aconteceu com a Avenue ontem, dia 5, né? Foi domingo. Abertura do preço, $283,23. Máximo que ela bateu aqui, 295,50. O mínimo que ela foi 281. Se eu pegar só os mínimos aqui, eu vejo que os mínimos dela não são tão mínimos, né? São bons mínimos. Isso quer dizer que essa moeda tá indo muito bem. Agora eu vou olhar o volume e eu descubro que o volume dela também tá bom, mas poderia estar melhor. Se eu organizo isso e monitoro por semana, essa coisa ridícula de ser feita que dá super trabalho, né? Porque eu não tô vendo trabalho nenhum nisso. A gente só vê aqui, olha, ó, como é que ela finalizou a semana 25 de setembro. 7 dias, lembra? Semana tem 7 dias. 25 de setembro a 1º, ó, você consegue ver, ó, 1º de setembro, 8 de setembro, 15, 22 e 29 de setembro, eu consigo ver a abertura de preço. Eu sempre vou para os máximos. Se ela está batendo máximos frequentes, batendo nos máximos, qual é o máximo dela? Anterior, que eu vou ter como uma base de start para uma possível tendência, rompimento de uma zona de dificuldade, quando a gente fala de resistência de preço. O que acontece depois que a moeda rompe, né? Se a gente perguntar aqui, se não fosse na Avenue, não fosse na Ethereum. O que aconteceria com a Ethereum? Vou até abrir aqui a Avenue de novo. O que aconteceria com a Ethereum se ela passasse de 5? O que você acha que ia acontecer? A resposta tem que ser FOMO. FOMO, todo mundo ia correr porque não quer ficar de fora, porque agora 5, finalmente a Ethereum passou para 5. Todo mundo corre para comprar isso e ia ver que o mercado dela ia fazer assim, ó. Volume surgindo 24 horas, assim. Por quê? As pessoas não querem ficar de fora, todo mundo quer pegar uma fatia do bolo. Porque ninguém agiu nos 4 e pouquinho. Todo mundo quer agir nos 5. A leitura do mercado, o FOMO, psicologia humana, as pessoas tendem a deixar para depois. Por quê? Porque não se antecipa, não toma decisão antes, não monitora, faz a menor ideia que diabos é um radar de moedas. Monitoramento, que é isso? Que idioma é esse que você fala? Técnica, método, fazer, executar, repetir. Então, se a gente sabe que a alta máxima aqui da Avenue recentemente, 329, a gente precisa saber se esse ano de 2025 ela já chegou lá. Não chegou. 348, quase. Atualmente ela tá mais perto disso ou longe disso? O mercado dela diz que sim, o volume dela diz que não. Que porrada, hein? Quê? Não entendeu? São as duas métricas, mercado e volume, tá? Mercado é importante, mas como é uma moeda que já tem um mercado tão grande, você não vai ver tanta variação. Então você vai ver que tem uma discrepância, né?
Você vai ver que tem, opa, peraí, o mercado dela é enorme, mas o volume não tá indo junto. Então, quando alguém perguntar para você a próxima vez, né? Se um dia alguém perguntar, ei, por que que a Avenue não valoriza tanto quanto a Ethereum, se é uma moeda tão boa, que faz parte de uma narrativa tão incrível? Aí você vai responder, porque o mercado dela é discrepante com o volume. O que manda no mercado é volume. Volume, dinheiro, gente comprando coisa, sabe? Negociando, compra, venda, compra, venda, compra, venda. É isso, dinheiro, dinheiro, fluxo, fluxo de dinheiro. Por isso que você jamais deve comprar uma moeda que tem um volume abaixo de 10 milhões. É perigoso, tá? É muito perigoso. Não tô dizendo que você não vai ter um lucro, mas é perigoso demais. Porque é muito fácil de manipular um volume tão baixo desse. É por isso que o mercado de meme tem tanto golpe, né? Porque é um mercado que depende de liquidez da rede. Depende de liquidez, provedores de liquidez. E quando uma moeda surge, ela é recente, ela não tem esse número de pessoas ainda, ele não tem substância, tá? Por isso que é tão perigoso investir em moeda nova. Porque o que sobra depois, meus amigos, pelo amor de Deus. Você vai chegar lá, a gente vai pegar aqui uma moeda para dar um exemplo, tá? Aguenta aí. Então, alta máxima aqui, 369 da Yavino, a moeda qual a gente está pegando como exemplo, pode ser qualquer uma, você vai utilizar essa técnica para toda e qualquer. E recentemente 348. Agora você sabe, 297 está muito mais próximo de 300, né? O que que falta? Volume. Você consegue ver que o volume dela aqui, no semanal, tá um volume mais do mesmo, né? Ó só. Olha aqui isso aqui. Junho, desde junho. Caramba, desde junho. Minha nossa senhora. Aqui tem 1, 3, 6, 9. São 9 dígitos. 9 dígitos é bilhão, tá? Se forem 6 dígitos é milhão. A leitura de milhão, tá? Eu não sou boa na matemática, mas tive que aprender isso pra dar aula pra você. Então, duas coisas que eu não sou boa. Inglês a gente esquece, né? E matemática, socorro. Então, agora no fechamento de setembro, né? Setembro 29, o volume dela foi de 2 bilhões, né? 8, aqui, ó. 3, 6, 9 bilhão. 2 bilhões. Se esse volume fosse diário, ela já estava indo muito longe. Talvez a Yavno, se tivesse esse volume no diário, porque esse volume é semanal, provavelmente ela já estaria lá, longe, muito longe será Notre Dame. Então, essa semana que a gente observa, 22 de setembro. Opa, o máximo que ela foi aqui foi 295. O mínimo, 256. O volume estava bom, mas na semana seguinte não foi a mesma coisa. Então, se a gente acompanhar no diário aqui, se esse volume continuar, e se você pega aqui a Yavno para você monitorar e põe na tua lista, né? Hipoteticamente, não estou induzindo a isso. Você já sabe o que fazer. 276 milhões. 394. E vai. Aí, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. E vai. E isso tá crescendo. Né? Crescendo, voltando pro volume anterior quando ela atingiu o máximo. Deixa eu pegar aqui o máximo dela anteriormente. Que dia foi mesmo? Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil. Não, isso aqui foi em 2024, peraí. Foi no dia 24/8, foi agora em agosto, né? Então, deixa eu pegar aqui qual era o volume quando ela atingiu essa máxima aqui. Agosto, agosto, agosto. Olha o volume dela lá, ó. Volume de 24 horas. Teve um momento que ela atingiu 1 bilhão em volume, 1 bilhão 373. O preço chegou a 382. Aí você diz pra mim que volume não importa. Tá bom. Então você já sabe, quando ela sai dessa zona de volume e ela atingir novamente volume 24 horas, é um volume que circula, ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, porque tem gente comprando, tem gente vendendo, comece antes, tá? Aí você já vai saber, ali já fica o radar para, já fica, opa, alerta total, alerta total. E quando definitivamente ela superar ou chegar muito próximo desse 348, aí você espera. Você não compra aqui, pelo amor de Deus. Você vai esperar esse 348. Qual é a próxima resistência dela? Qual é a alta máxima mais recente? Essa aqui de 2024. Mais precisamente 15 de dezembro de 2024, que ela bateu 369. Você acha que vai acontecer o quê? Compra. Mas aí, beleza. Ok, a moeda pegou 369. Eu vou agir aí. É aí onde eu falo pra você que essa técnica ela é incrível, mas ela é difícil quando se prende a preço. Quando as pessoas se prendem a preço. Pô, mas eu poderia ter comprado agora. E aí é que tá a questão de execução. Por isso que é importante executar. Mas qualquer pessoa que olha agora 297, isso aqui é a máxima, né? A alta máxima. Não vou executar isso nunca. Entendeu?
como é difícil a execução? Por que que deve ser feito suas primeiras 15, 20 execuções? Porque de verdade ninguém vai comprar a Yavno agora. Mas quando ela for para 348, todo mundo compra. Psicologia reversa, né? Deveria ser comprar agora, monitorar. E como é se eu compro agora? Eu sei que ontem o máximo dela foi 295. Hoje eu sei que ela já tá em 297. Se eu quero comprar ela amanhã, eu tenho que esperar o quê disso aqui? Volume. Você tem que ver aqui no fim do dia quanto que esse volume vai ter sobrado. Do volume dela, o que sobrou de 394 de ontem, atualmente ela está a... Deixa eu pegar aqui o hoje. 366. Ela já bateu 366,24 milhões em volume. Se esse volume hoje tiver um momento de alavancagem, já acende um start para você. Quando é que é o miolo do movimento? Quando é que realmente vai desencadear a próxima alta dela? O miolo mesmo, assim, que eu tenho que ver que é uma tendência vai surgir depois do rompimento de 369. Até lá, você está numa zona de comprar, monitorar e ter um lucro muito ínfimo, um lucro pequeno, certo? Aqui, o exemplo é a título de aula. Lógico que se a gente tivesse pego um radar interessante, né? Feito um radar para dar o exemplo da aula, claro que você teria um entendimento maior. Por isso que eu falo que você precisa de um radar. Porque sem um radar fica difícil, a gente pode dar exemplo muito aleatório aqui. Mas é um entendimento do que importa quando a gente fala de monitoramento, alta máxima, alta mínima, volume de 24 horas e o preço de fechamento. Então, se a partir de hoje, 6/10, aí a Avenue começa a fechar abaixo de 295, ela já está mantendo há um tempinho aqui, ó, desde outubro, 2 de outubro. 3, 4, 5. Ela já está mantendo acima de 280. Pelo menos 280 aqui já venceu, ó. 286, 288, 299, 283, 285. Quando ela encaixar dias, semanas acima disso, ó, já eriça os pelos aí, ó. Já fica, opa, pode ser a minha chance aqui. Isso vale para qualquer moeda que você esteja acompanhando, não necessariamente a IAV, certo? Isso aqui você vai ter que executar boas vezes, muitas vezes, até você entender, até você executar. Quando você executar com base nisso, pronto, você tá pronto, e aí você não precisa mais nem me assistir, você pode seguir sua vida, ganhar dinheiro e até a próxima. Você já aprendeu que comprar na alta é o mesmo que soltar cédulas de R$ 100 ao vento. Imagina aí, para pensar quantas cédulas de R$ 100 você já soltou ao vento. Imagina a seguinte situação. Quando o mercado tá verde, todo em alta, quando você for tomar o impulso de agir no FOMO, o medo de ficar de fora, você tem que imaginar que você está subindo no último degrau, até lá no último, no topo do prédio, com uma mala de dinheiro, de notas de 100, para jogar de cima desse prédio. Essa é a melhor analogia que existe em relação ao mercado, sobre agir no momento errado. É como se você estivesse fazendo isso. Você pegou várias cédulas de... Imagina aí. Imagina, para pra pensar. Peraí, o quê? Meu dinheiro. Calma lá. Eu tô jogando ao vento? É isso que as pessoas fazem. Toda vez que o mercado... Estão fazendo agora. Você acha que eu tô comprando agora? Eu já deixei isso claro no outro vídeo. Eu não tô comprando. Nada. Nada. Por quê? Porque as moedas que eu tô monitorando, eu tô esperando um time. O time do miolo do movimento. Calma. Deixa o negócio se formar. Porque vai dar tempo. Eu sei. Eu sei que é contra-intuitivo. Você pensa, não é possível, velho, que tu vai ter lucro depois. Se... Eu sei, leva tempo. Eu também não consegui entender isso, não. Se eu tivesse entendido isso lá atrás, eu não teria ficado 2 anos. Mais de 2, na verdade, né? Se for contar de 2000 barra, né? 2019. 2019, 20. 2 anos. Teve uma hora que eu comprei metade do ano, 2018, 2019, na verdade. Acreditando, como era moeda nova, eu acreditava no hold naquela época. Em 2021, pronto, não existe negócio de hold. E aí eu passei a fazer do jeito certo, da leitura do mercado, o que o mercado me ensinou. Porque de verdade, o conteúdo sobre cripto até hoje ele é um conteúdo raso. Eu já falei várias vezes. O que eu tô trazendo pra você é que é o mais profundo. Não é que eu me acho, não, eu tenho certeza. Na vida, você tem que ter certeza de algumas coisas, tá? Não é arrogância, não, porque as pessoas confundem muito, né, com o que é você ter segurança do que você tá fazendo com arrogância. Arrogância não é isso aqui, não.
Eu espero que você não se depare com uma pessoa arrogante na vida, porque essas pessoas são nojentas. Mas o que eu preciso dizer aqui em relação a essa questão de ter certeza do que eu tô entregando é porque eu não quero de verdade que você. De novo, né? Não faz sentido. Se você tá aí de novo entregando dinheiro pro mercado, não solte cédulas de R$ 100 ao vento, tá? Ao aplicar o método da espera de Jesse Livermore, você expõe seu capital ao retorno dessas cédulas em quantidades maiores. Então, se você aplicar a estratégia que eu vou desmistificar agora, a partir deste momento a gente vai entrar na aplicação desses 3 passos dessa estratégia, tá? Então, se você fizer, essas notinhas aí vão retornar para você. Você vai jogar essas notinhas para o mercado na hora certa e elas vão retornar para você em quantidades maiores. Então pensa, eu aplicando essa estratégia, eu vou investir essas notas e elas vão se multiplicar para mim. Em outras palavras, você não está aqui só para querer ver a aula de cripto e não fazer nada. Eu espero que você faça alguma coisa com isso, porque essas notas de 100 estão te esperando lá do mercado, esperando para serem extraídas do mercado. E se a gente for levar aqui em consideração um negócio que se chama. Deixa eu. Apertei errado. É definir. Sai do meio, bicho. A gente tem aqui um negócio que se chama conversor, que dentro do CoinMarketCap mesmo. E a gente vai aqui, só para cair a ficha para você, que não é, nem é muito dinheiro, apesar de que tem gente que acha que isso é muito dinheiro. Eu não acho. Não é 100 não, é USDT para BRL. R$ 100. BRL para o USDT vai dar $18. Gente, isso aqui é tão... A gente não tá falando de $100, tá? A gente tá falando de você extrair notas de 100 do mercado. Notas de 100 no mercado, em dólar, é só 18 conto. $18. Não é nem $20. Lembre-se, isso aqui é o mínimo que se faz no mercado, até mesmo fazendo errado. Ou... Não, na boa, você não tá conseguindo tirar nem $20 do mercado? $20 não é nem 100. Na verdade, $20 vai ser quanto mesmo? Converter $20. Eu tô falando de 100, eu tô sendo generosa, né? Não, na verdade não tô sendo generosa, eu não tô querendo espantar você. Tô querendo te assustar. Porque aqui no Brasil, quando se fala de dinheiro acima de 10, com certeza é um charlatão. Tá mentindo, tá mentindo. Charlatanismo, tá querendo vender curso, aquela velha história de sempre, né? Então eu vou pegar nos preços mais baixos, porque eu sei, eu tenho consciência do quantas pessoas estão investindo, perdendo, jogando cédulas ao vento. A maioria joga mais de 100 cédulas de 100 ao vento. Muito mais. 1.000 cédulas de 100 ao vento. Ou você acha que a maioria das pessoas vê... Você entra no mercado para investir 100 conto? Não. Porque não faz nem diferença. A maioria tá perdendo muito mais. Normalmente esse cara que aí tem esse pensamento, que é o cara que desembolsa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 para investir em cripto. Tem a maioria investe até mais, 50 mil, acima de 50 mil. Isso porque se diz pobre, tá? Se diz pobre. Que eu não vou nem entrar nessa questão de nível social aqui, de nível capital. Nem vou entrar nisso, que aí é polêmica. Aí já... Não é gente miserável que investe em cripto, acorda. Não é gente miserável, o cara que não tem um prato de comida. Não, a gente tá falando de pessoas que têm condição de estar nesse mercado. São pessoas que desembolsam muito facilmente 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, mas não consegue ou não quer desembolsar essa mesma quantidade para ter uma mentoria, 1 a 1. Porque se tudo que você tentou, pensa aí, tudo que eu já tentei sobre cripto, tudo curso, consultoria, conteúdo personalizado, grupo de sinal, grupo Discord, sei lá, livros, se tudo isso que você está tentando, mesmo assim ainda não foi, o que está faltando? Conteúdo personalizado para você, 1 a 1. Isso dá trabalho. Todo mundo que está predisposto, porque não tem escala. Se eu pegar 4 pessoas para trabalhar esse mês com mentoria, acabou o meu tempo, não posso mais nem fazer vídeo pro YouTube. Que doido. Por isso que a maioria não se dispõe a fazer isso, porque dá trabalho. Como é que eu vou fazer um conteúdo personalizado para 4 pessoas num mês? Pagar 4.000, né? Hipoteticamente, cada uma pagaria 1.000. Hipoteticamente, né? E aí, o que eu vou fazer o resto da vida? E aí? Só isso que eu vou fazer da minha vida. Por isso que é um tipo de serviço que você não vê, porque é um serviço legal, é legal. Eu presto esse serviço tranquilamente. Só que muito limitado, cara, porque
não tem escala para quem vai prestar. Por isso você não vê, por isso que é tão difícil, por isso que mentoria é tão caro, porque o cara vai parar a vida dele para te ajudar. Mas qualquer pessoa que já tentou de tudo, a última coisa é mentoria. Aí se mentoria não resolver, fiz, abandone isso aqui, porque esquece, que aí não foi. Tá? O que eu pretendo aqui, pelo menos com a base disso aqui, desse entendimento, você já consiga dar um salto pro resultado. Notas de 100. E nem é muita coisa, como eu acabei de mostrar aqui. 100 conto no mercado dá 18 dólares e 80. Não é nem 20 dólares, 18. Não é nem 19, é 18,80. Isso aqui, você faz assim, 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 no mercado de meme. Você quer correr o risco? Você tá duvidando? Vai chegar um momento que eu vou entregar só um conteúdo de meme. Se você não conseguir tirar isso aqui, esquece, nem me segue mais. Não tô de zoeira com a tua cara. Tô falando sério, o mercado tá aqui pra ser extraído dinheiro. Notas de 100. Quantas você quer extrair? Quantas você quer colocar e receber em devolução em acréscimo 3, 6, 10? Mas sem habilidade, aí o mercado toma tuas notas de 100. Vamos lá, vamos pra técnica. Vamos extrair essas notinhas de 100. Em 3 passos, tá? São 3 passos para aplicar aqui essa técnica. A essência por trás dessa estratégia. A primeira coisa, identificar, é mais ou menos o esboço que eu fiz aqui com a Yavno. Você tem que identificar a direção da tendência, tá? Porque tendência e direção é a mesma coisa, mas quando normalmente você vai me ouvir falar muito sobre direção. Direção é para onde? É uma direção, rumo, tá indo para algum lugar, não tá estagnado, tá? Que é isso que vai desencadear uma tendência, que é a alta máxima dos últimos meses. Por que tem que ser meses? É porque esse exemplo que eu vou te dar aqui da REME, que eu acho que é o nome dessa moeda, não sei nem se a pronúncia é essa, é um exemplo do que é comprar moeda nova, né? O risco que tem. Porque as métricas elas ainda não estão embasadas em nada. Elas estão soltas ainda, tá? Então, todo mundo que comprou antes está de olho nisso, está de olho na alta da moeda. Então, sempre que você vê uma moeda em alta, pense que quando ela está em queda, todo mundo que comprou antes está de olho nisso, essa alta. Então, na Ethereum, por exemplo, tá todo mundo de olho nesses 4.800 e pouquinho. Da Yavno tá todo mundo de olho nos 300 e poucos. Na Solana tá todo mundo de olho nos 250. E por aí vai, tá? Sabendo a alta máxima, você já sabe onde não comprar. Porque qualquer pessoa que tenha 2 neurônios não vai comprar na alta máxima, porque é uma resistência também, tá? Então, quando rompe, é sinal de que a força compradora real existe. A força compradora tá ali. A força compradora de verdade. Rompeu, já foi. É por isso que muita gente não entende porque a moeda faz assim, né? Porque como moeda, nossa, mas essa moeda em um dia valorizou tudo isso. Força de compra. Só que, quanto tempo você vai manter essa moeda? Se você comprou, agiu, comprei hoje, e aí ela deu esse start. Quanto de lucro você já tá. Quantas notas de 100 você já tá colocando no bolso? Notas de 100 reais, não é 100 dólares, tá? Por enquanto a gente vai falar em real. Quantas notas de 100 você tá colocando no seu bolso? Você poderia colocar. E aí é onde entra a realização de lucro, as pessoas não entendem. Porque se o mercado é volátil, eu comprei a moeda agora, eu não tenho que ficar preso no preço que eu comprei ela. Eu tenho que deixar fluir, obter o resultado, compra de novo, compra outra moeda. Você já aprendeu a escolher. Ai, não aprendi ainda. Tudo bem, vai ter oportunidade pra gente se aprofundar muito nesse tema, tá? Então, pra te explicar isso aqui, eu vou pegar um exemplo desse ativo aqui, que é a REME. Acredito que seja essa pronúncia. A REME, uma das primeiras coisas que a gente olha, né? O mercado dela atualmente está 91 milhões, o volume também tá metade, né? Tá bem distribuído, tá uma porcentagem legal. Quando a gente vê aqui em mercado, eu vou mostrar para você o tamanho do mercado dela, até porque a moeda em si ela tem um mês. Só aqui já. Opa, acende todas as lanternas da sua cabeça. Que é. Não está estabelecido o mercado. Não está estabelecido o mercado, não está estabelecido o volume. Tudo aqui é diluído facilmente. Tudo vai ser muito facilmente diluído. Aí, fora a narrativa, né? Não preciso nem falar. Qual é a narrativa dela? Não sei. Aqui, olhando aqui, eu não tô sabendo, não. Mas quando eu quero tirar essa dúvida, a gente vai direto no site ou no papel branco. No site ou no papel branco. Modular, já vi. É o tal do blockchain modular. Até hoje não deu certo isso aqui, tá? Vamos ver se daqui pro... Eu acredito que essa narrativa possa dar certo daqui a uns 2, 3, 10 anos, né? Porque por enquanto todas floparam miseravelmente. Tem um cemitério de moedas aqui nessa narrativa, tá? Criado para impulsionar o mercado de empréstimo. É uma boa narrativa, mas ela foi criada para isso. Ela vai resolver, porque a Yavno é a concorrente dela, já tá fazendo isso há muito tempo. Liquidez, taxa, com transparência, não confia.
Não confiança, beleza. Ganhe sem abrir mão do protocolo do seu Bitcoin, blá blá blá. Ok. Tá. Remi oferece aos aplicativos visibilidade equivalente ao Bitcoin por meio do WVM, que é eu acho que é Ethereum Virtual Machine, ou deve ser Remi Virtual Machine, né? É uma máquina virtual que lê os dados nativos do BTC, não apenas proxies. Interessante. Mas modular fica complicado, fia. Cadê? É isso mesmo. Ó, tem a tradução aqui? Peraí, deixa eu ver aqui no... Por que a gente tá querendo saber o que é a narrativa? Porque, sabendo a narrativa, a gente sabe onde a gente tá se enfiando, não é mesmo? Se a narrativa tá em alta e tudo mais, as concorrentes da REM. Alimentada por Bitcoin e Ethereum, a REM é uma rede modular para escalabilidade. O negócio que o mercado de criptomoedas está querendo fazer já faz tempo. Escala, segurança e a taxas, né? As taxas aí que são roubo de taxas e por aí vai. É muita coisa para resolver nessa história de blockchain. Então, tudo que ela está prometendo aqui é tudo muito fantasia da cabeça de quem criou o ativo. Calma. No seu melhor momento aqui, de alta máxima de mercado, o mercado dela bateu 183,56 milhões e o volume completamente discrepante. Só aqui já acendia seu alerta se você quisesse comprar. Como é que vai ter um volume maior do que o mercado? Não dá, não faz sentido. Aqui acende todas as luzes da sua cabeça. Sempre tem que manter. Até agora, por exemplo, nesse momento aqui, a REM ainda não me passa seguranças. Mesmo que, primeiro, a narrativa ainda é um pouco duvidosa. Ela tem um mês de vida e o volume dela ainda não está coerente com o mercado. Uma moeda ela não pode ter um volume maior do que o mercado. Você tem que entender isso, porque tá errado isso aqui. Quando esse volume sair, vai ficar a realidade da coisa, tá? O volume dela já caiu atualmente para 92. Aqui já entrou mais na realidade, 92 milhões, tá? Tá mais dentro da realidade. Só que o mercado também caiu, ó. Então, o mercado que estava a 183 milhões e o volume de 596, o que restou foi isso aqui. Se esse mercado não estabelecer, se esse volume estabelecer, dificilmente ela vai conseguir aí voltar para a alta máxima dela recente, que foi 0,1873. Fechou esse entendimento? Pronto, a alta máxima dela que a gente acabou de descobrir. Recente, no dia 24/9 de 2025. 24/9 foi agora em setembro. Ela atingiu 0,18. Atualmente ela está 0,09. Então tem um zero a mais aí, tá? Tem um zerinho à frente. Ela vai precisar recuperar aí a metade disso. E qual é o miolo do movimento? É só você contar muito bem. Se a REME, eu tô falando REME acreditando que seja, mas tá lendo no português real Brasil. Deixa eu pegar aqui o histórico dela. Aqui. Outra forma de você ver se você gosta de velas é só você clicar aqui em velas, ó. Você vai ver na alta máxima dela, o preço, a abertura do preço foi 0,13. A alta máxima foi, na verdade, 0,1925. É porque aqui nesse gráfico ele mostra só o fechamento, tá? Aqui vai mostrar o fechamento. E aqui, dessa forma, ó, só para tirar a dúvida, ó, ele vai mostrar a variação que oscilou, tá? Então, a abertura de preço foi 0,13, o máximo foi 0,19, o mínimo foi 0,13. E o fechamento foi 0,17, tá? Então, oscilou bastante. O volume aqui, 571. Em seguida, já teve uma queda absurda, o volume 229, o mercado aqui, o mais baixo foi 0,12, e ela continuou caindo, ó, tá vendo? Ela não manteve nada, ó, foi caindo. É só você pegar a abertura e mínima. Abertura e mínima você vai vendo, ó. Aí aqui no gráfico, aqui no histórico fica mais ou menos assim, fica até mais fácil de você visualizar, tá vendo? Ó o volume dela. Volume. Volume. Opa, boom de volume aqui, ó. Mas olha o que sobrou. Olha os máximos. Quando ela perdeu os máximos dela. Na verdade, aqui nem mostra que ela teve um máximo que manteve, né? Alguns dias, tá vendo? Se a gente for olhar em semanas, até porque ela tem pouco tempo, ó. Só setembro mesmo, finalzinho, reta final aqui, ó, 0,19 e nem manteve. Isso que é perigoso, né? Comprar uma moeda quando ela não se estabelece ainda, quando tem pouco tempo de vida, você pode estar comprando uma coisa e vai ficar preso. Então, pensa, o cara que comprou a 0,19, 0,18, 0,13, ele tá agora esperando o quê? Aonde é que tá o miolo aqui pra você?
metade disso. Então, quando a gente começar a ver ela recuperando aqui 0,11, preços anteriores, tá? Com base nos preços anteriores. Qual é a maior resistência que ela tem atualmente? A resistência atual dela é o preço anterior, por exemplo, da semana passada. Qual é o preço anterior da semana passada? Deixa eu ver aqui, semana passada, 29 de setembro, abertura 0,10, ela tem que voltar para esse 0,10. Ela tem que se estabelecer acima de 0,11, tá? Fugir do mínimo aqui da semana passada, que é 0,8. Se estabelecer acima de 0,9, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, pode ser uma moeda para você olhar, mas não é uma moeda que você tem que esperar muita coisa, porque ela só tem um mês de vida, tá? Então, eu te dei um exemplo aqui do que é comprar uma moeda nova, mesmo que você já tenha a alta máxima dela, o miolo do movimento aqui para a próxima tendência dela pode levar umas semanas, pode levar um mês. Então, quando é que vale a sua atenção a REME em si? Quando que vai surgir? Ela pode estar no seu radar, tá? E já fica até no seu radar para você estudar, tá? Daqui a 3 meses ela pode fazer parte da sua carteira, por exemplo. Então, em 3 meses, se isso aqui ou se estabilizou ou começou a movimentar grana de verdade, voltar para os máximos, voltar para o volume anterior, quando ela estiver no meio disso aqui e continuar subindo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, é o miolo do movimento, é quando você tem que agir, tá? Estabilizou a queda, você começa a ver recuperação. Então é na recuperação da moeda que está o miolo do movimento, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa instrução. Em seguida, você espera o pivô de confirmação, quando o preço rompe e se mantém acima, que é exatamente o que eu te expliquei aqui. Então, quando se rompe aqui a alta máxima recente dela, né? Que, no caso, é essa alta máxima, tá? A alta mais recente aqui, o que ela não tá perdendo. Olha só que doideira. Ela não para de perder, né? O que ela tem que voltar? Ela tem que voltar para os máximos de 0,10. Porque foi a alta mais recente dela aqui no dia 1º do 10, agora 1º de outubro. Então, alta máxima 10,34. Mas quando você começar a ver 0,10, mas ó, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, aí vai começar, opa, olha só a REME aí pra nós. E volume seguindo, tá? É isso que você tem que entender. Terceiro, entrar no meio, não no começo. Porque se você comprar agora, né, pelo amor de Deus, eu nem preciso dizer o que vai acontecer com você. Porque ainda não estabeleceu, ainda não existe volume suficiente para ela desencadear uma volta. E aí comprar a 0,10 para tirar o lucro a 0,13 vai flopar. Por quê? Porque você precisa ver isso se estabelecer. Então você vê a primeira semana, aí domingo você vai ver como é que tá a REME. Aí na próxima semana vai surgir o momento para você comprar. Por quê? Porque pelo menos o risco dela cair abaixo de 0,8 você já se livrou. É suporte, isso é que é suporte e resistência. Tem muita gente que não entende isso, mas é tão simples de ver. Que é o preço que a moeda está mantendo das últimas semanas. Sempre olha para o passado. Por isso que é tão difícil investir numa moeda que não tem histórico. Porque você não tem no que se basear. Você vai se basear em quê? O que a gente vai se basear aqui se não tem passado? Investir numa moeda que não tem passado é comprar uma coisa e depender de fé, né? Que aconteça. Então, entrar no meio, não no começo. Assumir que você perdeu o fundo, mas está no corpo do movimento. Eu li isso aqui para você, mas você pode ler depois. Esse é exatamente o miolo do movimento, ou seja, quando você entende que o fundo já passou, se a gente usar moedas mais estabelecidas aqui, eu poderia dar um exemplo da Ethereum, que eu já estava falando aqui. Ó, da Ethereum. Vamos ver a Ethereum aqui. Como das moedas maiores é mais fácil de identificar do que as moedas mais velhas. Qual é aqui o fundo da Ethereum aqui? O fundo mais recente aqui da Ethereum. Olhando esse gráfico aqui é até mais suave, né? Ó, tá vendo? O fundo mais recente da Ethereum foi 1.000 e quanto? 1.192. Quem diabos comprou a Ethereum aqui? Ninguém. Eu posso afirmar com você com categoria que ninguém comprou ela aqui. Nem mesmo um trader experiente comprou. Por quê? Porque você segue técnicas. As técnicas é exatamente para você não agir por ganância ou por burrice mesmo. Então, aqui, ó, quando a Ethereum chega à recuperação dos preços anteriores a esse fundo, que o primeiro preço que ela deveria retomar era 2.519, né? 2.519, 2.519 e 2.522, aí é que começa o miolo da coisa. E ela vai ver os próximos. O miolo da Ethereum, na verdade, começa depois dos 3. Qualquer pessoa que tivesse comprado a Ethereum depois dos 3 estava feliz nesse momento.
Por quê? Porque, pô, já tá perdendo aqui, né? Já superou o que foi perdido. Já me estabilizou. Ela estabilizou entre os dias 5 e 8 e 6, né? Na verdade, é 5 e 6 aqui, ó. Do 8. Entre os dias, deixa eu pegar aqui o mês. Aqui tá em maio, né? Na verdade, 11 de maio e 8 de junho. É porque aqui aparece primeiro o mês, depois o dia, uma coisa assim. Ó, 5, primeiro é o mês e depois é o dia. 11 do 5 a 6 do 8. Desculpa. 8 é porque a gente lê aqui no Brasil dia, mês e ano. Aqui é mês, dia e ano, é ao contrário. Então, desculpa por ter errado isso. É por isso que eu tô olhando aqui embaixo, 8 de junho. Então, aqui em 8 de junho, ela já dá um start pra você. Lá na frente, ó. Isso aqui é só monitoramento, é a coisa mais ridícula de ser feita. Então, se a gente pegar exatamente entre os dias 11 de maio do histórico da Ethereum e 8 de junho, a tua compra estava aqui. Mas o cara que não está monitorando, o cara que acha que preço é moeda cara, que acha que lucro está em moeda cara, que o lucro tá quando a moeda estiver muito cara. Vamos pegar aqui as semanas. Ih, maio vai estar longe. Cadê maio? Eu perdi maio. Aqui, cadê maio, maio? Aqui. Olha os preços, olha as máximas. 270, 2.736, 2.700. Tá vendo o quanto que ela ficou dentro desses 2.000 e pouquinho? 2.000, 2.000. E o volume dela? O volume de 117, aqui é 369, que é bilhão, né? É isso mesmo. Nossa. 369. Mas aqui foi bilhão. Ó. 369, bilhão. 9 dígitos é bilhão. 6 dígitos é milhão. 166 milhões. Bilhões. Olha só. Pegou os três, pegou os três, pegou os três, foi embora e nunca mais ninguém viu. E olha o volume, o tamanho do volume. Aí ainda vem uma coisa que eu não falei aqui. Quem é Ethereum? Segundo maior blockchain, o maior ecossistema, o segundo maior ecossistema. O que é ecossistema? Ou seja, olha o tanto de coisa que tem que ser englobado quando a gente fala de hora certa de comprar. Não é só sobre essa moeda que é para comprar, é sobre toda essa leitura de mercado. Seguiu as instruções do vídeo? Repete isso de novo. Faz isso para as moedas que você tem no seu radar. Ah, mas eu escolhi, eu não fiz moeda nenhuma, não peguei moeda nenhuma, não fiz radar nenhum. Em 2 dias eu volto. Qual é o próximo tema? É segredo.